nesta manhã de segunda-feira, vivenciando a 11ª semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, iniciávamos este programa de hoje com a introdução da liturgia, que dizia exatamente isso, para sermos colaboradores de Cristo. Olhar as atitudes de Cristo e imitá-las. É exatamente o que o Senhor nos pede no dia de hoje. Às vezes o Senhor nos pede algo que a gente vê quase impossível de se realizar. Mas quando o Senhor nos pede algo, e hoje nos pede esta atitude maior como cristão, é porque Jesus também experimentou. Jesus experimentou o perdão no sentido, no alto da cruz, quando ele mais precisou, quando ele foi crucificado pelos malvados, pelos malfeitores, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus pede de cada um de nós também esse passo maior. Jesus ensina seus discípulos, e claro, os discípulos de ontem, mas também os de hoje. E Jesus relembra a lei de Moisés, como era já avançada, no sentido de que você já teria direito, assim por dizer, de pagar o mal com o mal, na mesma quantia. Se alguém te deu um tapa, você tinha o direito de dar-lhe um tapa também, não mais do que isso. Isso já era um grande avanço, né? Alguém te dá um tapa, você vinga com 2, 3, 4? Não. Então, você poderia devolver, como se diz, com a mesma moeda. Mas com Jesus, ele quer que a gente dê esse passo à frente. Jesus diz para não enfrentar o malvado. Não enfrentar o malvado é isso, fazer com que nós, seguidores dele, de Jesus Cristo, possamos assim interromper a maldade, a guerra. Estamos escutando aí esta questão da guerra, Israel, Ucrânia, Rússia. Quantas pessoas morrendo, sofrendo por causa da guerra. Os grandes querem guerrear, mas são os pequenos, os mais fracos, os mais humildes
que pagam por isso. Por isso, Jesus vê a importância da gente dar este passo. Não enfrenteis o malvado. Se alguém te der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. No sentido de cortar o mal pela raiz, no sentido de não revidar, nem mesmo, segundo esta lei Talião, que já, como eu disse, já era um grande avanço, mas Jesus disse: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Não está aqui Jesus pedindo para a gente ser bobo ou saco de pancada, não é verdade? Mas entendamos bem o que Jesus quer de cada um de nós. Ele quer que diante da maldade humana sejamos nós, seus discípulos missionários, o exemplo daquilo que ele quer. O exemplo de perdão. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dê-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Então, queridos ouvintes, peçamos a Jesus esta graça. A graça de imitá-lo neste evangelho tão difícil, não de compreender, mas de viver. Mas olhando para Jesus, que na cruz entregou a sua vida por cada um de nós. E lá na cruz, no sofrimento, soube perdoar os seus algozes. Que nós aprendamos com Jesus no dia de hoje a dar também o perdão, a não revidar, a não enfrentar o malvado. Porque o malvado quer exatamente quando te dá um tapa que você dê outro para que ele tenha mais coragem de enfrentar e dê 2 e assim vai, não é verdade? Mas peçamos ao Senhor que ele faça com que o nosso coração seja parecido com o coração dele. Que o nosso coração seja parecido com o coração de Jesus. Aí sim, nós vamos ter condição de perdoar. É isso que nós rezamos todos os dias na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Pois se nós queremos receber de Deus o perdão, precisamos também perdoar. Que o Senhor nos conceda esta graça de ter em nós o desejo do perdão e de não enfrentar o malvado. Isso é muito importante, este pedido de Jesus no dia de hoje. Não enfrenteis o malvado. Não pague o mal com o mal. Mas seja você esse discípulo, esse missionário de Jesus, que do seu coração brote somente o bem, brote o perdão, brote o amor, do mesmo jeito e tudo aquilo que brota também do coração de Jesus. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, para que o nosso coração seja parecido com o coração de Jesus. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Assim nós vamos aprendendo a perdoar, a amar e a não pagar o mal com o mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.